Vem sendo difícil acertar SG no Cartola FC, mas nesse vídeo eu vou te ajudar com isso. Eu vou analisar os confrontos da quarta rodada do Cartola e vou passar para você os melhores SGs e as melhores defesas do Cartola 2023 da rodada 4 e também para o Cartola Express. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. Então aqui no canal você sempre encontra muito conteúdo sobre o Cartola FC, sobre o Cartola Express e futebol de modo geral, né? Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder as próximas notificações e vem fazer parte do nosso grupo aí. A gente sempre traz bastante conteúdo diferente para os nossos inscritos e bastante análises bem detalhadas, né? Então vamos lá para o conteúdo desse vídeo aqui, que é a rodada 4 do Brasileirão aí. Vou compartilhar a tela com vocês. Eu gosto bastante de mostrar para vocês os confrontos da rodada primeiro, né? Então tô mostrando aí para vocês. A rodada começa no sábado, às 4 horas da tarde, então o mercado fecha 3h59. Lembrando que a gente fez o vídeo na terça, para quem joga o Cartola FC, com esboço dos times dessa rodada, né? Então, ó, começa com Cruzeiro e Santos. Eu vou analisar os confrontos aqui, e depois eu vou passar um top 5 de SG para você, colocando aqueles que são mais ousados, aqueles que são mais seguros. E para quem joga Cartola Express, eu vou montar 2 times para você poder usar aí nas ligas e conseguir lucrar bastante, né? Então, vamos lá. Eu vou usar para analisar esses confrontos aqui que tem um dossiê que eu monto aqui, todas as rodadas, e coloco no grupo do WhatsApp lá para os inscritos, tá? Então, se você quer participar do grupo, o link está aqui nos comentários, é só clicar lá e entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá eu mando gratuitamente esse documento aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então tem os confrontos aqui da rodada. Mais para baixo aqui, a gente tem o retrospecto do time nos últimos 5 jogos. Descendo mais um pouco, o retrospecto dos times nos últimos 5 jogos, quando ele foi mandante e quando ele foi visitante, né? E aí eu vou fazer análise desses todos os dados aqui para passar os melhores SGs. Então vamos lá. Primeiro jogo que a gente tem na rodada, Cruzeiro e Santos. Já é um que eu acho que tem um SG muito legal, tá? O Cruzeiro, nos últimos 3 jogos, não tomou nenhum gol. E o Santos, nos últimos 5 jogos dele, em 3 não fez gol, tá? Então a gente tem esse casamento aí. Além disso, nos últimos 2 jogos que o Santos jogou fora, ele cedeu SG para o time adversário, tá? Então o Cruzeiro é um time bem legal para vocês escalarem aí de SG, tá? Fluminense e Vasco. Vai estar no nosso top 5 como uma indicação bastante ousada. O Fluminense vive um bom momento aí com o dinizismo, né? Pra vocês terem uma ideia, nos últimos 5 jogos do Fluminense como mandante, ele tem 5 vitórias, 15 gols marcados e apenas 2 sofridos. Juntando os últimos 9 jogos, é o melhor desempenho do Fluminense nesse século aqui, do século XXI, melhor desempenho do Fluminense como mandante. Não vive um ótimo momento, sobretudo defensivo, né? Mas, qual é a questão de ser um SG ousado? Primeiro, é um clássico, e o Vasco é um time que vem fazendo gols nos últimos jogos, tá? Se a gente lembrar aí nas semifinais do Carioca, nos 2 jogos primeiros do Brasileirão, o Vasco fez gol, tá? Então, é um SG legal do Fluminense, mas um pouco mais ousado. América e Cuiabá. O América vive um péssimo momento defensivo, começou o Brasileirão tomando muitos gols, né? Tomou 9 gols em 3 jogos, né, no Brasileirão. E considerando o retrospecto, mesmo como mandante, é um time que tá tomando seus golzinhos, tá? O Cuiabá não vem bem ofensivamente, mas eu acho que é um SG mais ousado. Atlético Paranaense e Flamengo, vocês podem conferir aqui depois no retrospecto dos últimos 5 jogos, considerando o mando e tudo, mas acho que é um confronto que eu não ficaria de olho para SG, tá? Acho que é um jogo de gols aí. Os 2 times têm ataques bem interessantes. Terans, Pedro, do Flamengo, né? O Terans do Atlético Paranaense, Gabigol, o próprio Everton Ribeiro. No Atlético Paranaense a gente tem o Pablo, que começou bem a temporada. Não pensaria nesse jogo para SG. Um SG que eu gosto é o do Bahia, tá? Bahia enfrentando o Curitiba em casa. O Bahia nos últimos jogos, jogando em casa, vem segurando alguns SGs, tá? Nos últimos 4 jogos em casa, pra vocês terem uma ideia, segurou 3 SGs. E o Curitiba começou muito mal o campeonato. Fora o jogo que ele empatou com o São Paulo, o Curitiba vinha de 4 jogos que ele só fez apenas 1 gol, tá? Então é um time que tá tendo dificuldade na produção ofensiva. SG do Bahia é legal. São Paulo Internacional, acho que é um SG legal pro São Paulo, mas mais ousado, tá? O time de São Paulo vive um bom momento defensivo. Nos últimos 5 jogos, tomou apenas 1 gol. Então é um SG legal aqui do São Paulo. Mas o Internacional vem fazendo gol sempre, tá? Já tem 5 jogos que em todos o Internacional fez pelo menos 1 gol, tá? Então é um SG legal pela parte do São Paulo, mas o Inter vem fazendo gols. E o São Paulo, enfim, a gente sempre fica naquela desconfiança, né? Botafogo e Atlético Mineiro, assim como o Atlético Paranaense e Flamengo, acho que é um jogo para gols, tá? Então não é um jogo para SG. Tiquinho Soares, Eduardo vive um bom momento no Botafogo. Do outro lado a gente tem o Hulk, Paulinho, enfim. Jogo de gols aí desses 2 times, tá?
Botafogo tem um grande potencial ofensivo nessa rodada. A gente tem Goiás e Palmeiras, eu sei que muita gente vai pensar no SG do Palmeiras, mas o Goiás, nos últimos 5 jogos em casa, fez gol em todos eles, tá? E o time do Palmeiras vem tomando gols, segurou o SG agora no meio de semana. Mas tirando esse jogo que segurou o SG contra o Barcelona de Guayaquil, vinha de 7 jogos tomando gol sequencialmente, tá? Então, tomar cuidado com esse SG aqui do Palmeiras. Grêmio e Bragantino já acho que é um SG legal, tá? O Grêmio, nos últimos 5 jogos comandante, tomou apenas 2 gols, né? Nos estaduais, foi uma das melhores defesas aí do ano, né? Então, o SG do Grêmio é legal e o Bragantino não vive um bom momento. Nos últimos 2 jogos do Bragantino, não fez nenhum gol, tá? Então, o Bragantino vive uma fase meio turbulenta aí e o Grêmio vem bem em casa. Então, SG legal do Grêmio. E o Corinthians também acho que é um jogo de gols aqui. O Corinthians, apesar de ser um time bom mandante, o Fortaleza vem fazendo muitos gols, tá? Então, eu não indicaria o SG do Corinthians. Resumindo aqui quais são os 5 SGs que eu prefiro aqui, e tá no nosso dossiê, são Cruzeiro aqui, enfrentando o Santos em casa, o Grêmio enfrentando o Bragantino em casa. Esses 2 são os que eu acho mais seguro. Um SG mais médio aí é o do Bahia contra o Curitiba, tá? Eu acho que é médio, porque o Bahia é um time não tão confiável assim. E aí, os 2 mais ousados, acho que o São Paulo e o Fluminense, tá? 2 times que estão muito bem defensivamente, tanto São Paulo como o Fluminense, mas tem jogos difíceis, tá? Contra o Internacional e contra o Vasco, o Fluminense ainda um clássico, tá? E aqui tem as outras informações. Amanhã a gente tem um vídeo de dicas posição por posição. Lá no nosso dossiê, vocês vão ver que tem os mapas aqui, já tô dando um spoiler aí, mas a gente traz bastante conteúdo, então vale a pena aqui se inscrever no canal e participar do nosso grupo, tá? Então, passei o SG, inclusive eu tava dando uma olhadinha, saiu o conteúdo do Gato Mestre aqui, considerando probabilidade de gol, e bate muito com a nossa análise, tá? Os SGs que eles mais gostam é Cruzeiro, Bahia, e ele fala que aparece o Grêmio também, ele fala do Palmeiras, que eu acho que é um pouco mais ousado, tá? Mas enfim, acho que tá batendo nossas análises, acho que esses SGs são bem legais para vocês ficarem de olho, tá? Então lembrando, amanhã o vídeo de dicas por posição, para quem curte mais o Cartola tradicional, né? E agora aqui eu vou montar times do Cartola Express, para quem gosta de participar, né? Para quem não joga ainda, o Cartola Express são ligas de tiro curto, né? Uma rodada só. E aí, você tem que procurar uma mitada bem alta. Então, o que costuma fazer? Você fechar uma defesa inteira, tá? Porque você aumenta o seu potencial de mitada. Para quem joga ligas clássicas, que você precisa de uma regularidade, é melhor variar os SGs, mas para liga tiro curto é bom, tá? Quem não sabe como é que joga, eu vou deixar aqui no card, eu fiz um vídeo explicando como é que funciona, inclusive fazendo uma escalação na rodada 1 desse Brasileirão, tá? Mas vou mostrar os times aqui para vocês. Comenta aqui se você costuma jogar o Cartola Express e quais os SGs que você acha melhor para essa rodada, né? Então vamos lá. Primeiro, eu foquei aqui na defesa do Grêmio, tá? Acho que é um SG legal, como eu comentei. Aí a estratégia que eu tô fazendo é colocar 3 defensores, já que não tem alternância entre laterais e zagueiros. Eu coloquei os 2 laterais, Fábio e Diogo Barbosa do Grêmio, né? Acho que são o SG mais legal. O Diogo Barbosa tá como dúvida, então eu coloquei o Vini na reserva aqui, tá? E aí fechei com o Bruno Alves. É um SG legal e o Bruno Alves é um cara que vai muito melhor na bola aérea ofensiva, né? Ele já tem seus golzinhos de cabeça. E o goleiro, eu fiz a estratégia negativo. Coloquei o Breno no gol aqui e o reserva o Gabriel Grando, que deve ser o titular, né? Do meio pra frente, o que eu fiz? Nesse time eu foquei muito no potencial ofensivo do Fluminense, tá? O Fluminense viu um grande momento aí na temporada, eu já falei aqui do dinizismo, né? Tá muito bem. Cano e Arias têm combinado para muitos gols, o Cano reassumiu a artilharia do ano, né? Passou o Pedro. Então eu coloquei Cano e aí dobrei com Arias aqui. Vamos torcer por uma assistência e gol. Se não for assistência do Arias, acho que a assistência do Ganso. Fez um jogo espetacular aí contra o River Plate, tá jogando muita bola o Ganso. Também essa triplicada do Fluminense, acho que daqui vai sair um golzinho pra gente, tá? Outra dobrada que eu fiz aqui foi a do Grêmio, tá? Coloquei o Suárez e o Bitelo aqui. Bitelo que gera bastante scout básico, né? Desarme, finalização, potencial legal. E o Suárez, vamos ver se ele desencanta agora no campeonato. Eu gosto de fazer essas dobradinhas, né? E outra dobradinha pra finalizar, eu fiz uma que ninguém vai estar pensando muito, que é a do Corinthians, tá? Coloquei Roger Guedes e Adson. Roger Guedes tá jogando muita bola, né? Todas as participações ofensivas do Corinthians partem dele. E o Fortaleza é um time que tá ganhando jogos, mas vem tomando alguns gols, tá? Então acho que é legal, talvez, buscar isso que ninguém vai estar pensando. No Cartola Express você precisa dar uma variada, né? Então busquei essa dobradinha do Corinthians jogando em casa é forte, tá? Então pode ser que saia o gol. Adson e Roger Guedes, vamos torcer pra essa dobradinha funcionar, né? Outro time que eu escalei pra vocês aqui é focando na zaga do Cruzeiro. Um detalhe legal, dando um spoiler amanhã, laterais do Cruzeiro vão ser um grande destaque para essa rodada, tá? Eu coloquei tanto o William como o Marlon, né? Marlon que tá sempre passando aí de 5 pontos, tá desarmando doidado, o Marlon tá com uma média de quase 10 pontos aí, né, no campeonato. Muito boa a média do Marlon. E coloquei o Oliveira do Cruzeiro para poder colocar o Luciano Castan na reserva, caso um não jogue, alguma coisa assim, né?
e o goleiro Rafael Cabral. Então, foquei nos dois SGs que eu acho mais válidos para a rodada, né? Grêmio e Cruzeiro. Acho que os outros que eu comentei mais rodados também você pode tentar escalar. Do meio para frente, o que eu fiz? O Bahia, eu falei que é um time que tem grande favoritismo na rodada, tem potencial de SG e tem bastante potencial ofensivo, né? O Curitiba vem tomando muitos gols aí. Nas primeiras 3 rodadas do Brasileiro foram 7 gols tomados. Então eu coloquei a dobradinha aqui do Bahia, tá? Vitor Jacaré e Everaldo. 2 nomes bem legais. O Jacaré soma bastante scout. O Everaldo faz seus gols, é o artilheiro do Bahia na temporada. Vamos fazer essa dobradinha aqui. Outra dobradinha que eu busquei foi a do Palmeiras aqui, né? O Palmeiras é um time que perde muito pouco. E se eu acho que o SG é mais ousado, o Palmeiras vem fazendo muitos gols. A gente vê a volta aí da dobradinha aí, Rony e Veiga, né? Os dois jogando muito bem. No meio de semana o Veiga fez um gol. Desde que ele voltou já tem 2 gols e uma assistência, tá jogando muita bola. Rodor de bola parada. E o Rony ainda não voltou, desde que ele voltou de lesão, não fez gol. Mas vamos torcer porque ele desencante nessa rodada, né? Então dobramos aí Rony e Veiga, né? Uma dobradinha bem legal. Eu, na outra, coloquei o Bitelo, né, no outro time, no meio de campo. Aqui, eu coloquei Vini e Cristaldo, que são jogadores com mais participação ofensiva. Não geram tanto scout de desarme, finalização igual o Bitelo, mas o Vina é um jogador que joga quase como um segundo atacante aí nesse time do Grêmio, e o Cristaldo é o corredor de bolas paradas, né? Tem muitas assistências já na temporada, são 7, se eu não me engano. Então, nome legal. E aí, como eu falei pra vocês, a gente tinha um potencial de gols aí em Flamengo e Atlético Paranaense, né? Eu fiz uma aposta bem legal, botei o Teran do Atlético Paranaense. Ele costuma crescer em jogos grandes, é corredor de pênalti do Atlético Paranaense. Vamos fazer essa apostinha aqui no Teran, tá? Mas lembrando, aqui da parte ofensiva, alguns outros nomes, se você não gostou desses que eu falei, a gente tem do Atlético Mineiro e Botafogo, acho que é um jogo para gols, tá? A gente tem aí o Hulk, o Tiquinho, estão muito bem na temporada. No meio de campo, Eduardo do Botafogo, é um nome legal para vocês pensarem. Próprio do Flamengo, eu coloquei o Terans aqui, mas a gente teria talvez o Pedro, quem sabe o Gerson se voltar e puder jogar, é um nome bem legal também para escalar. No Palmeiras a gente tem o Gabriel Menino. Enfim, peças ofensivas a gente tem bastante, né? SG que tá mais difícil de acertar. Mas claro, amanhã, reforçando, vídeo de dicas posição por posição, todas as posições, com esse detalhamento de análise que a gente sempre traz aqui para vocês, tá? Era isso que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like que ajuda demais aqui a crescer o canal, não custa nada, só apertar aquele botãozinho do like. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Dossiê de graça para vocês mitarem na rodada. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!